Só um pouquinho hoje fuezinha, mas dá para falar tranquilamente. Perfeito. Então, a gente está aqui hoje em mais uma conversa, né, dessa série que a gente está fazendo sobre vários assuntos para trazer para as pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o despertar da consciência, né, isso que a gente escuta muito falar por aí, e também sobre, né, o autoconhecimento. Então, as duas coisas muito juntas, né? Quando a gente fala desse despertar da consciência, normalmente a gente acredita que é uma coisa que vai acontecer uma coisa exorbitante, né? Que vai, sei lá, o céu vai se abrir e aí a gente vai se despertar, né? A gente vai acordar, vai despertar para a consciência. E normalmente a gente não é bem desse jeito, né? Então, o despertar da consciência, ele é muito diferente para cada um, né? A gente vai vendo que para cada um é de uma forma diferente. Como é que você vê esse despertar da consciência ou como é que foi isso para você? É bem interessante isso mesmo. A questão do despertar da consciência, para mim, veio como se fosse algo mágico, que fosse mudar toda a realidade. Meio que uma fuga também, né, daquela realidade que eu vi. Ah, eu vou despertar minha consciência, expandir. Então, a visão que eu tinha era que fosse algo fora da realidade, sabe? Algo mágico mesmo assim, como uns contos de fada. Mas o despertar da consciência, para mim, me trouxe muita clareza de alguns movimentos que eu fazia inconsciente, né? Então eu percebo que o despertar da consciência hoje, lá atrás eu pensava dessa forma, mas hoje eu penso que eu estar presente para perceber por que eu faço isso. É como se eu tivesse desperta, não só minha mente funcionando em um piloto automático, mas entendendo, me percebendo, na verdade, em algumas ações. Então, o despertar da consciência, para mim, está muito voltado a isso, a entender os movimentos cotidianos, né, do dia a dia, a cada movimento que eu faço, cada ação, cada expressão, e ganhando informações, né, do que está por trás disso, né, o porquê eu faço, que aí já vai para o processo também do autoconhecimento, né, de eu me entender, de eu me conhecer, e não, de início é gostoso, muito bom, né, você ver infinitas possibilidades, assim, nossa, isso pode ser transformado, mas depois vai para um processo mais desconfortável, né? Que é a gente se autorresponsabilizar também, se perceber em algumas questões. Mas, assim, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, foi esse processo do despertar da consciência. Entendi. Para mim foi um pouquinho diferente, na verdade. Eu acho que a gente precisa, lembrar que às vezes o despertar da consciência ele acontece a todo momento, né? Então, todo momento a gente está sendo levado no nosso dia a dia a fazer esse despertar, a começar a olhar a vida com mais consciência. É que a gente vai vivendo nesse movimento, nesse mundo doido, e a gente não para perceber os sinais dessa consciência. A gente está vivendo sem essa lucidez. Então, só para lembrar, eu estava me preparando e aí eu lembrei, né, que esse meu despertar, eu falo que ele começou lá atrás, na infância, né? Porque o meu temperamento é água, né? Então, eu sou água, né? Mas não, eu não sou aquela água chorosa, mas eu sou água que se movimenta pelo medo, né? Então, o medo me movimenta, né? E tá tudo bem, porque é o meu temperamento, né? E eu sempre fui muito observadora, desde criança. E aí, o que que eu percebi, né? Porque a água, além de tudo, ela é manipulada, né? A gente manipula, é normal. E aí eu percebi que desde criança, né, eu tenho mais dois irmãos, e aí, né, uma família muito grande, com primos muito, de idades muito próximas e tal. E aí eu, criança, percebi o quê? Observando, né, tudo, eu percebi que se eu ficasse doente, eu ganhava mais atenção, né? Então, olha a pessoa, né, Aham. manipuladora, água manipulada, né, que entendeu que se ficasse doente, ia conseguir mais atenção, né, porque a minha mãe tinha que cuidar de duas outras crianças, né, também, né, e mais primos, e mais um monte de gente, então minha casa sempre estava cheia, né. Como eu trago em mim a ferida da rejeição, eu entendi o quê? Se eu ficar doente, eu vou ganhar mais atenção. E eu sempre estava doente, sempre, você não tem ideia, era sempre doente, né, e ali você vê, né, hoje, eu adulta, consigo entender esse processo daquela criança que queria ser olhada, que queria, né, queria atenção ali naquele momento. Mas você percebe que desde criança eu já tinha esse despertar, né? Então a gente começa a despertar muito mais cedo do que a gente pensa e não é com passe de mágica. Então são essas pequenas coisas. Então eu entendi o quê?
Bom, se eu manipular ali minha mãe e falar que eu tô doente, mesmo que eu não tenha nada, eu vou conseguir atenção, eu vou conseguir uma outra coisa, eu vou, né, esse processo, né, também é um despertar, né? Então eu começo a entender que se eu fizer uma coisa, eu vou ganhar uma coisa em troca. Isso é consciência, né? Óbvio, né, que era o que eu tinha para fazer, hoje a gente vê de uma outra forma, hoje a gente acolhe, trata essas questões. Mas o despertar, ele já começou lá atrás, né? Então, é muito mais cedo, às vezes, do que a gente pode imaginar, né? Como é que foi o seu despertar? Nossa, você falou, puxou uma memória aqui que é um tempo que eu não lembro. Eu também acredito hoje, percebi agora, que o meu despertar também começou lá atrás, né? Eu venho de um ambiente que era religioso também, tinha essa questão, mas eu lembro que o despertar é como se eu tivesse eu sentada, sentada na igreja onde eu frequentava, e tava todo mundo lá prestando atenção, e de repente eu parei assim, aí eu olhava para as pessoas assim, e eu comecei a concentrar no que o homem estava falando, né? Mas é como se não tivesse ali só por estar, e é como se eu estivesse vendo todo mundo estando assim, observando tudo e todos ao mesmo tempo e prestando atenção naquela conversa e consegui absorver. Depois minha mãe me perguntou, e aí eu, por eu estar consciente do momento, aí veio essa memória. Eu acho que ali já começou o meu processo de despertar. Eu conseguia entender o conteúdo que ele me trouxe, né, e expressar, e ela ficou surpresa. O meu elemento é terra fixa, né, terra, e tem também um ar. Então, dois elementos que, se não for bem trabalhados, pode ficar muito disperso, né? Aquela terra solta, não é aquela terra fixa, aquela terra que tem, precisa da água, por sinal, né? Para poder ficar mais nutritiva. Então, eu ficava muito dispersa mesmo, desdobro, saio do agora rapidinho. Mas naquele momento eu consegui ficar 100% desperta. Eu acredito que ali foi um despertar da minha consciência, que eu fiquei, observei todo o meu entorno, prestei atenção no que o homem estava falando, entendi, absorvi, e a partir dali, meio que a gente adormece de novo, vai agindo no piloto automático, né? Aí você falando isso, eu também percebi que quando eu ganhei essa consciência de que eu também fazia esse movimento de sentir dor quando eu não queria fazer, me colocar em um ambiente de dor para poder eu não ir fazer uma determinada coisa, que eu percebi também que se eu ficasse doente ou com dor de barriga, mas nunca muita doença, é tão esperta a pessoa que nunca era muito forte, era dor de barriga, alguma coisa assim, né? Era aquele movimento que eu percebi, então minha consciência despertou, olha, se eu ficar com dor de barriga, ou chorosa, manhosa, ela vai me deixar, minha mãe não vai deixar fazer aquilo que eu não quero fazer. E aí eu fazia isso com muita frequência, e aquilo era a consciência, hoje, né, a gente, como você falou, a consciência desperta, mas a mente, ela fica programada, né, e eu lembro de ter conversado com tu, Cláudia, vamos falar sobre a diferença da mente com a consciência, né, eu acho que a mente é essa, é que pegou a percepção e gravou, né, que a gente vai criando os caminhos neurais, e a consciência é aquilo, por que eu faço aquilo? Por que eu ajo dessa forma? Porque eu vou ganhar isso, porque vai ser assim, dessa forma, e aí cada momento, por isso que você falou que é constante o processo de despertar da consciência, porque a gente vai programando e depois conscientizando por que a gente fez aquilo, por que a gente agiu daquela forma, qual foi o benefício de mesmo naquela polaridade mais negativa de ter agido daquela forma, entendeu? Então, o despertar da consciência, além de entender o porquê a gente faz algumas ações, vem também da percepção do estado de presença. Sim. O mais legal, você falando sobre essa questão da mente, da consciência, é que eu consigo fazer uma linha do tempo na minha história, né? Então, depois Legal. daquela infância, né, de manipulação, de entender que podia ficar doente para conseguir as coisas, eu realmente adoeci de verdade, né? Então, eu tive duas depressões, né? Então, a primeira, ela não foi tratada de forma correta, e aí depois veio uma outra muito mais forte, por quê? Porque eu ainda estava naquele lugar daquela criança que queria ser olhada, já não era criança, né? Já era adulta, mas que queria ser olhada, que não podia ser rejeitada, que queria entender o valor no mundo, que era o que eu não tinha entendido ainda quando criança. Então, a minha mente, ela foi programada nesse momento, é o quê? Eu não tenho valor, eu não sou visto, eu tenho que ficar doente para conseguir atenção, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que ficar doente para conseguir atenção. E aí eu adoeci de fato.
Óbvio, né? O motivo foi outro, muito mais delicado, foi, mas a mente que já estava programada para receber atenção através de uma doença, através de um processo de manipulação que é da água e tá tudo bem. Então, a mente programou isso, né? Só que a consciência ali ainda não existia nesse lugar que eu tenho hoje, né? Então, a gente não consegue, às vezes, naquele momento de dor, pensar com clareza ou entender, trazer para a lucidez. Então, demorou muito para eu entender esse processo de que aquilo que eu estava vivendo ainda era reflexo de tudo aquilo que eu já tinha programado na minha mente, que eu mesma tinha criado e que estava vindo agora para eu olhar com mais consciência, né? Que aí eu acho que nesse momento, para mim, pelo menos, foi o meu despertar muito maior da consciência, o despertar espiritual junto, né? Porque aí vem também o despertar espiritual, e aí o despertar para o autoconhecimento, porque aí foi nesse momento que eu fui para terapia, que eu procurei as terapias energéticas e espirituais para tratar. Então, precisou vir uma dor muito forte para eu entender o quê? Peraí, eu ainda estou agindo como uma criança né, que queria aquela atenção, que queria ser olhada, que queria ser vista, que não consegue ser rejeitada, e aí, de novo, né? E eu sou terra molhada, né? Então, eu sou terra e Olha, água. Sou terra molhada, terra e água. Então, você vê, a água se movimenta pelo medo, né? Então, o medo movimenta. Então, naquele medo que eu tava de, meu Deus, né? Uma depressão e medo e tristeza e eu preciso aterrar, isso é meu, né? Então, precisa fazer sentido as coisas. E aí foi aí que eu procurei algo que fizesse sentido. Então, o meu despertar, né? Ele aconteceu muito mais forte nesse momento. Então, quando eu parei de entender de querer entender a minha mente, né? Então, deixa a programação da mente ali e vamos agora tomar consciência. Então, a mente e a consciência são coisas completamente diferentes. A nossa mente tendenciosa, né? Como você falou, por conta das nossas trilhas neurais e tais, ela é tendenciosa, ela vai sempre pensar negativo, vai acessar os registros de memória mais negativos que a gente tiver, porque isso faz parte, o cérebro, a mente, ele é autodefesa. A nossa consciência não. É ela que traz toda hora a gente para o momento presente, para a gente entender as coisas com uma outra visão, né, que é o mais importante. E aí entra o processo de autoconhecimento. é verdade. Nossa, você falando isso, Cláudia. Eu estava aqui, e eu percebi que há um tempo a gente achava que o despertar da consciência era encher a mente de informação, né? Eu vivi essa fase de comer, uma compulsão, né? Pela informação. E às vezes a gente adoece até mais nossa mente, porque acaba que vai de novo, além da mente ela ser que você falou, que a mente, além de se proteger, de defender, ela também, nossa, veio aqui informação, tipo, julga. A palavra era essa. Ela julga. Então, quanto mais informações, quanto mais aquele negócio da dualidade, do certo e do errado, né? Porque, como você falou, vai para a negatividade, depois, é, por questão do movimento de sempre ser assim, é natural, né? Mas também, quando a gente vai absorvendo informações, ela vai para o julgamento, né? Que também é uma proteção. E aí, onde eu acredito que nesse processo eu me perdi muito, né, da mente e da consciência, que eu achava que o despertar da consciência, a expansão da consciência, estava muito voltado a informações, a consumir informações, que hoje está rica aí as redes sociais de informações. E na verdade não, é aquilo que você falou, a consciência para mim está muito voltada também ao sentir. Você falou assim, aí eu percebi que eu precisei, que eu senti. Então, não é compreender com a mente, é o sentir. Eu acho que tá aí, que tem o processo do despertar espiritual também, do autoconhecimento. Ah, tá, eu não preciso entender tudo, então eu não preciso informar muito, dar informações para minha mente. Eu preciso sentir. Eu já sei o autoconhecimento, eu já sei que eu me movo, eu, Josélia, eu me movo pela tristeza. Então, a tristeza não é o entender como funciona a tristeza, a gente não consegue definir a tristeza, mas a gente consegue sentir a tristeza. Então, se a tristeza me movimenta, eu não preciso saber tudo sobre a tristeza. Eu preciso entender naquele momento que é o despertar da consciência, estando presente, que quando eu me sentir triste ou eu ver alguém triste, aquilo vai me impulsionar a agir em alguma forma. Então, eu acho que tem a ver isso muito com essa confusão que eu vejo, né, nesse universo de despertar da consciência, de autoconhecimento, de, de ganhar consciência de tudo que você faz, né? E, tipo assim, quando a gente vai em busca de uma ajuda, a gente não está indo consumir conteúdo.
a gente está indo em busca, eu também vi nesse movimento que eu entendi que não era só consumir conteúdo, estudar, entender tudo, e sim sentir que eu fui em busca também de ajuda, né? Em um processo de depressão também, porque aí eu saí de um lugar e me coloquei em outro, mas tudo na dor ainda, na dor do sentir, que tem a ver com o processo de espiritual também, emocional. Então, quando a gente vai em busca de alguém para nos ajudar, né, como é a nossa profissão hoje, a gente não vai entender, a gente vai sentir, a gente vai curar, se acolher, então, se conhecer. Ai, como assim? Qual é o meu elemento? Por exemplo, você sabe o seu elemento, eu sei o meu, então não é só saber, é sentir, é olhar para aquela dor. Ah, eu entendi porque eu ajo assim, mas eu ainda não consigo sair desse lugar de agir assim. Eu me pego várias vezes fazendo isso. Então, eu preciso de ajuda para olhar para isso. E aí é importante compreender que a consciência não é todas as informações que existem, mas sim é um sentir, voltar a sentir e compreender, né? E a busca por ajuda faz total diferença no processo. Sim. Você falou uma coisa que é muito interessante, que eu falo muito, é pé no chão quando a consciência despertar. Porque tem muita informação por aí, a internet está cheia de coisa. E aí, Isso, no começo, a gente quer saber, eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero entender, eu quero. Mas é muita informação. E a gente não consegue, porque eu falo sempre, precisa fazer sentido aqui, não aqui. Então, é fazer sentido aqui. Então, é procurar informação, claro, é procurar estudo, é procurar aprender, sim, mas calma, pé no chão, devagar, respeitando o processo. Eu acho que o processo maior da questão da consciência ainda é o autoconhecimento. É entender que a consciência está aqui dentro, é a minha consciência. A minha consciência é diferente da sua consciência. O meu despertar é diferente do seu despertar. Então, cada um vai entender como é que funciona. Isso é a consciência. É eu entendendo como eu funciono, quem sou eu e aterrando, sentindo isso. Então, eu sou assim. Você deu um exemplo muito interessante, né, que da questão da tristeza, eu também me movimento pelo medo e pela tristeza. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, porque aconteceu uma questão que mexeu numa ferida minha, e eu passei um dia de cama triste. Mas por quê? Porque eu entendi hoje, né, depois de todo esse processo de autoconhecimento, que eu não sou aquela pessoa que, aconteceu uma coisa, vamos lá, toca a vida, vai, vamos vivendo, a hora que der, você para e sente. Não, eu preciso sentir. Então, eu tive que tirar um dia para ficar de cama mesmo, deitada, chorando, sentindo a tristeza, sentindo aquele movimento, porque eu preciso disso. Aí eu respirei, né? Fez sentido aqui e no dia seguinte eu já estava ótimo. Já vai tinha crer. virado a página. Mas por quê? Porque hoje eu me conheço. Eu sei que se eu não fizer isso, lá na frente eu vou entrar numa dor de novo. Então, isso é o processo do autoconhecimento. É a gente parar de se julgar, a gente parar de olhar a gente com os olhos e o julgamento do outro e entender, eu funciono assim. Talvez você olhando para mim, você fala, Cláudia, mas você ficou um dia inteiro de cama chorando. Sim, eu fiquei, eu precisava. Talvez você não precise, talvez você vai Eu fazer. preciso. Eu Somos já fazia iguais, isso lá então. atrás. Somos Imagine, iguais. né? Medo, minha filha, tristeza. Eu não aceitava ser triste, então a É. tristeza é isso mesmo que você falou. Então é como se eu tivesse um processo de autoaceitação também, né? Tá, eu sei que eu sou assim, eu sou chorosa, eu vou ficar triste, aí você se permite, né? Não vai reprimir aquela emoção do sentir. Então eu te entendo tudo. E é super. Isso é ser humano, né? Mas, Ser por humano, a exemplo, se gente. você fosse fogo, né, ou eu fosse fogo, não. Quem movimenta é a raiva, é a ira. A gente não ia É, ficar na cama chorando, a gente ia ir fazer e botar fogo em tudo. Por quê? Porque a gente se conhece. Então, quando a é gente verdade. aceita a gente como um todo, você conhece como você funciona, você para de se julgar. E automaticamente você fecha uma barreira e não deixa com que o outro te julgue. Mesmo se ele julgar, vai bater e voltar, né? Por quê? Porque você já está aterrado em você mesmo, você sabe quem você é. Então, eu acho que isso é o despertar da consciência, é a gente saber quem a gente é saber como a gente funciona, é respeitar a nossa história, é respeitar a gente. Então, e entender que o outro é completamente diferente de mim, e tá tudo bem. E ele vai ter o momento dele do despertar no processo dele, no momento dele. E é isso, por isso que é importante, quando a gente começa a despertar, se eu não tivesse ajuda, se eu não tivesse procurado um profissional, tivesse ajuda, eu hoje estaria muito pior. Eu acho que eu não Eu estaria também. nesse processo tão consciente de mim mesma, né? Eu estaria por aí,
procurando um monte de coisa e sem saber quem eu sou. Mas o processo foi inverso, Exatamente. né? É verdade, você falando isso, sem a consciência, só agindo de forma racional, né? E um emocional muito ainda adoecido, adoentado em dor, realmente a gente não estaria. Eu me sinto abençoada por ter tido esse processo, por ter vivido, por mais que tenha sido desafiador, eu vejo que era muito mais desafiador, muito mais dor, na verdade, antes dessa consciência, esse ganho de consciência, dessa cura emocional por busca de ajuda, porque como a gente também trabalha com um olhar energético e espiritual, né? Toda energia interna ela tem que ser expurgada. Ela tem que sair de alguma forma. Enquanto eu não tinha esse ganho de consciência, achava que era assim mesmo, não me entendia, não me conhecia, me julgava, aceitava os julgamentos externos por não me conhecer. É o que você falou, é aterrar mesmo. E é natural, porque a gente não tem controle sobre nossas ações. A gente só vai perceber se a gente está aterrada na hora da ação. O quanto a gente vai agir, o quanto a gente vai sentir naquele movimento que, eu mesmo já me peguei. Nossa, quando alguém fazia isso aí, nossa, eu me desequilibrava internamente. A pessoa está fazendo o mesmo e eu estou bem, então é um processo interno mesmo. E voltando ao assunto que eu estava falando, né? Quando eu não tinha essa desconsciência e não estava no processo de buscar ajuda terapêutica, autoconhecimento, minha conexão com minha espiritualidade, eu vivi processos de autossuicídio, né, e a conta-gota, ao ponto de quase sofrer um acidente, porque aquela energia tão reprimida, essas emoções, essa falta de consciência, de lucidez, foi aí também que foi o pulo do gato para eu poder não sair mais desse processo, que eu quase morri mesmo, assim, foi um acidente que aconteceu com minhas filhas no carro, eu era casada na época, e eu estava muito em dor, não me entendia, não conhecia, me julgava só no mental. Eu já estava aí estudando, buscando conhecimento sobre todo esse universo, mas eu não tinha buscado ajuda terapêutica ainda, né? E eu quase morri ali, minha filha, porque aquela energia toda tinha que sair. Tinha que sair. Foi uma coisa muito doida, foi um acidente, ia ser um acidente de carro que não ia sobrar nem as bagaceiras, nem os ossinhos para poder ir. Dois caminhões travou assim na nossa frente e ele perdeu o equilíbrio do motor, ou do Volante. carro mesmo, e ali a importância de você também buscar a espiritualidade. Eu, de forma inconsciente, né, com minha consciência, sem ser o mental, na hora eu evoquei que ajuda, né? Ai, meu Deus, me ajuda! E eu olhei para trás esperando a morte. De repente, ele conseguiu empurrar o carro para a diagonal assim, nem ele entendeu, assim, quando a gente tudo caiu e o alívio veio, a gente não entendeu como foi aquele movimento do carro ir para o lado, assim, parar. Os ferros que era via dupla a pista, que travou, mas ele não conseguia ter força. Então, a importância da gente olhar para isso, né? Eu acho isso muito importante, eu dou muito valor à minha profissão, a esse movimento que a gente está fazendo aqui, porque se a gente não ganhar consciência, não buscar ajuda, de alguma forma, isso vai manifestar. Se a gente não se entender, não se conhecer, de alguma forma isso vai trazer algum efeito nocivo de dor. Então, eu ali entendi que foi um movimento da espiritualidade. Eu falo que é flechada de anjos, que eu aprendi com o Bruno de Mendes, e ele falava sobre, aquela que você achou muito ruim, ali foi uma flechada de anjo para você despertar, para você acordar a sua consciência. E aí você entender, aí começar a buscar ajuda, entrar no processo de dor, porque a gente julga muito a dor, mas a dor ele alavanca a nossa ação, ele alavanca a nossa evolução. Então, o ganho de consciência é muito precioso, é muito valioso, e a cura emocional também, né, o autoconhecimento, tudo isso é muito importante. Cada um vai estar no seu movimento, né, no seu momento. O seu momento chegou, o meu chegou, e é um momento infinito, é um movimento constante que a gente tem que estar fazendo, né? Mas vai se tornando a vida mais leve, mais satisfatória. Então, vale muito a pena o ganho da consciência, a busca por ajuda e se sentir humano, né? Voltar a sentir, na verdade. Sim, eu acho que o mais importante, acho que fica de mensagem desse nosso bate-papo é o despertar da consciência, ele acontece todo dia. A gente só Todo precisa estar dia. um pouco mais atenta, um pouco mais desperta para a gente perceber os sinais. É por isso que esse nosso bate-papo, primeiro, falando sobre relaxamento, sobre estar presente. Então, é estar presente no momento presente para a gente entender esses sinais, né, que a gente tem do nosso despertar. Acho que isso é mais importante. E quando isso acontecer, procure ajuda, né, porque é mais fácil, o processo é mais
não é fácil para a pessoa, né? Porque é doloroso, a gente sabe, mas é um processo que fica é mais fácil de lidar, né? Você tá junto com alguém, você não tá sozinho. Então é mais tranquilo passar por esse processo com uma ajuda, né? Acho que Com é isso. certeza. Eu posso estar errada, mas eu acho que sozinho é quase impossível. É Eu quase. acho que Deus falou assim, ó, para a gente aprender a se socializar, a se entrar em comunidade, né? Esse amor fraterno, para a gente poder socializar de forma mais saudável, né? E também trabalhar a humildade. Eu acho que por isso que ele não permite que a gente faça esse movimento sozinho, que a gente tem que buscar essa ajuda. Não significa que você não é capaz, mas sim que é a forma também de trabalhar o processo de evolução espiritual. Então, eu acho que sozinha eu já tentei e foi de água abaixo, tá? Foi até um certo ponto e travou. Aí falou, não, vai até um ponto você sozinho, mas tem uma hora que tem que buscar realmente ajuda. E isso é uma força. É uma força a pessoa que fala, poxa, eu preciso de ajuda, isso aqui sozinho eu não estou dando conta. Eu acho que Deus permitiu a gente ter que fazer isso para a gente se sentir mais altruísta mesmo com o próximo também, né? É importante mesmo. Sozinho eu acho que é impossível. Exato. Bacana, Josélia. Acho que esse é um bate-papo que tem tem muita coisa para a gente ainda discorrer e falar, porque o processo de despertar é diário, né? Então, é muita coisa acontecendo. Mas eu agradeço novamente a gente estar aqui junta para conversar um pouquinho sobre isso, né? E vamos trazer de novo, talvez um pouco mais para frente, esse assunto de novo, porque muita coisa vai acontecendo até no nosso despertar, né? Porque a gente ainda está no Sim, processo. Então, eu agradeço de novo por você estar aqui e fazendo esse nosso bate-papo. Então, obrigado mais uma vez. eu que agradeço, foi um prazer dar uma aquecidinha aqui no meu coração, né? O sentir é gostoso. E vai sim, vai, com certeza vai vir muitas coisas legais aí, porque é um movimento muito, muito bom. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, tá bom. Um beijo, Beijo, Zé. beijo.